Bem-vindas ao Colo de Longe, o podcast que fala sobre os desafios, as vitórias, os perrengues e as trocas de quem é mãe fora do Brasil. Eu sou a Giovana Borges e a cada episódio nós vamos conversar e conhecer histórias reais de mães brasileiras espalhadas pelo mundo. Quem disse que rede de apoio precisa estar perto? Aqui, o colo chega, mesmo de longe. Se você também é mãe, está grávida ou se aventura na maternidade fora do Brasil, este é seu lugar. Vamos juntas nessa jornada de acolhimento, conexão e muito mais. No episódio de hoje, eu converso com a Fernanda Pregnolato. Ela nasceu em São Paulo, já morou na Holanda, na Austrália, na Itália e há quase 2 anos e meio constrói sua vida em London, no Canadá, ao lado do Matheus e dos 2 filhos, Noah e Liam. A Fê tem uma trajetória marcada por intensidade, seja viajando sozinha pelo mundo, seja vivendo um casamento e a maternidade em ritmo acelerado no meio da pandemia do Covid-19. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar. Como a intensidade e a escolha de viver o presente pode transformar não só a experiência da maternidade, mas também a jornada da imigração, criando memórias afetivas e novas formas de acolhimento, mesmo longe de casa. Fê, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por me receber nesse podcast. Eu estou super feliz e animada e eu espero que esse bate-papo seja divertido, seja leve e que eu possa compartilhar informações em minha história, minha trajetória. E aí? Ai, não, já tô... Bom, mas já vamos começar aqui contando um pouquinho de você, porque eu acho que são muitos assuntos, muitas mudanças, casamento, maternidade, pandemia, então vamos lá. Me conta, porque, assim, você morou em vários lugares, né? Da onde veio essa questão do movimento? Se os pais mudavam muito, ou veio de você, do incentivo? Conta pra gente. Ah, bacana. Então, quando eu tinha 8 anos, o meu pai trabalhava na época na Votorantim, e ele recebeu uma proposta para mudar para a Holanda. Então nós fomos a primeira família a morar na Europa através da Votorantim. Então na época só meu pai falava inglês, minha mãe não falava nada. E recebemos essa notícia boa, né, que meus pais estavam super animados, super empolgados para fazer essa mudança. A princípio íamos ficar 2 anos, só que meus pais gostaram tanto da experiência que minha mãe pediu para o meu pai estender para 5 anos. Então eu fui com 8 e voltei com 13 e aprendi inglês fluente, estudei em escola americana, eu e meu irmão. Eu tinha 8 e meu irmão foi com 6. Então essa foi a primeira experiência grande que eu tive fora do Brasil, que me abriu um leque, me abriu a cabeça para ter novas vontades de morar fora novamente. Mas é importante também ressaltar que naquela época todos nós queríamos voltar para o Brasil. Eu também era super nova, né? Voltei a pré-adolescente e eu queria voltar porque era fria, Holanda, gostávamos bastante, mas não era o timing de ficar por muito tempo. Então voltamos depois de 5 anos. E eu morei novamente fora quando eu tinha 19 anos. E era na época que eu estava decidindo o que eu ia fazer de faculdade. Cheguei a fazer 1 ano de hotelaria, mas na época eu percebi que hotelaria não se encaixava muito comigo. Eu tinha muita dúvida do que eu queria fazer e meus pais na época eram super flexíveis, eles não me pressionavam a escolher nenhuma trajetória, nenhuma carreira, que isso foi foi bom para mim. Então eu fiz 1 ano de hotelaria, aí eu parei, tranquei a faculdade e na época uma amiga da minha mãe, uma das melhores amigas da minha mãe morava na Austrália. Então eu conversei com ele se eu poderia ir para a Austrália ficar um tempo. Aí eu fui para ficar 6 meses. Fiquei 6 meses, também estudei um pouco mais de inglês. E quando eu voltei, aí eu comecei a faculdade de moda. Aí eu fiz 4 anos de moda. Também tive um problema que não me encaixei muito em moda, negócios da moda que eu fiz. Mas eu decidi terminar, também conversei com meus pais, eles também me incentivaram a terminar para ter uma graduação. Então concluí os 4 anos de moda e durante o período de moda eu fiz um semestre em Milão. Então eu morei 6 meses em Milão, fiz esse intercâmbio na faculdade e também aprendi um pouco de italiano nesses 6 meses. Voltei para o Brasil
quando eu estava no segundo ano de moda, eu comecei em paralelo à administração. Então, eu sou formada em negócios da moda e administração. E depois eu me encaixei em administração e hoje estou feliz. E essa é a minha trajetória de ter morado 5 anos na Holanda, 6 meses na Austrália, 6 meses na Itália e agora vim para o Canadá. Então, você tem uma história muito marcada pelo movimento, né? Não ter, enfim, tá com medo, vai com medo mesmo, eu vou tentar me encaixar, eu vou tentar buscar soluções para que eu me encaixe em alguma coisa. E o que te marcou mais nessa mudança? Eu sei que são períodos muito diferentes de tempo, né? Ir para Holanda pequena é muito diferente de ir para o Canadá já como adulta, mas tem alguma mudança que te marcou mais de alguma forma e que talvez tenha moldado muito a forma que você é hoje? A maior mudança foi em questão da língua, de ir para um país sem saber a língua e me adaptar aprendendo. Claro que quando você é criança, você aprende muito mais fácil o inglês. E depois, quando eu fui para a Itália, por mais que as pessoas falem inglês lá, o dominante é o italiano. Eu acredito que esse choque cultural das línguas é algo impactante para nós, mas quanto mais a gente puder acrescentar novas línguas e incentivar os nossos filhos a estudarem outras línguas também, não precisa ser necessariamente o inglês, desde criança, isso pode prepará-los para o futuro. Sim, com certeza. E, bom, vocês mudaram para o Canadá, vocês moravam no Brasil, e me conta como que foi essa história. Você conheceu o Matheus, você me contou no off, que você conheceu o Matheus um pouco antes da pandemia, e tudo aconteceu muito rápido. Né, casamento, gravidez. Então, me conta como foi viver esse turbilhão de acontecimentos em tão pouco tempo. E hoje, né, anos depois, já no Canadá, como que você enxerga tudo isso que aconteceu? Porque quando a gente tá vivendo no momento, às vezes a gente não para pra pensar, a gente vai. E aí, depois de uns anos, a gente olha pra trás e fala, meu Deus, que loucura. Ou, nossa, ainda bem que eu fiz. Ou, nossa, deveria ter feito diferente, porque a gente consegue digerir o processo que a gente viveu. Então, eu queria que você contasse não só a história, né, dessa intensidade, mas também a sua reflexão do hoje. Com certeza. A minha história é um pouco curiosa, interessante. Cada pessoa interpreta de uma maneira, mas eu gosto sempre de ressaltar que eu sempre gostei muito de ficar solteira. Nossa, eu aproveitei muito desde os 18 anos, que eu comecei a sair mais com uns 18 anos, então eu comecei a sair bastante com minhas amigas, sempre aproveitei bastante. Namorava, meus namoros eram bem curtos, 6 meses, 1 ano. E com 30 anos, eu já estava cansada de voltar de madrugada, de ficar saindo, me arrumando, me maquiando. Aí eu já usava, antes dos 30 anos, eu já usava os aplicativos. E em março de 2020, uns dias antes de começar a pandemia, eu comecei a conversar com o Matheus, umas 2 semanas antes da pandemia. E combinamos de nos encontrarmos numa quarta-feira. Saímos novamente na sexta-feira, então teve o lockdown. Todos os bares, todos os restaurantes começaram a fechar. Então a gente se encontrava ou na minha casa, na casa dele, em lugares abertos. O nosso relacionamento, começamos a sair na quarta, sexta, depois na semana seguinte, na terça, quinta, depois não desgrudamos mais, começamos o namoro. Isso foi em março de 2020. Em agosto, ele me pediu em casamento, então foi muito rápido, porque nós estávamos, é bom ressaltar isso, nós estávamos na mesma sintonia de que queríamos casar, ter filhos, já estávamos assim preparados, estávamos maduros e emocionalmente bem resolvidos. E também uma coisa que eu acho interessante ressaltar, que eu vinha de uma trajetória de sempre ser solteira, mas ele não, ele gostava de namorar, ele saiu de um relacionamento de 7 anos. 1 ano antes que ele terminou, aí me conheceu e estávamos em sintonia para começarmos uma nova jornada juntos. E no ano seguinte, em março de 2021, eu engravidei do Noah. Engravidei do Noah. Casamos em setembro de 2021. Então, o casamento eu organizei desde fevereiro de 2021. Então, foi um período de 6 meses, 6, 7 meses. Foi muito rápido.
Foi muito intenso. Eu estava grávida, então um turbilhões de emoções do meu primeiro filho. Mas graças a Deus, eu estava bem, deu tudo certo. O casamento foi muito gostoso. Casamos em um ambiente também, porque 2021 ainda a pandemia estava em alta. Casamos em uma fazenda onde tinha um espaço aberto, então nossos amigos também puderam comparecer, a família, os amigos. Foi bem gostoso. O Noah nasceu em 2021, em novembro. E passaram-se alguns meses. Foi tudo assim, hoje parando para pensar, foi tudo muito rápido. Passaram uns meses. Uma amiga minha, em março de 2022, uma amiga minha compartilhou comigo que ela ia se mudar para os Estados Unidos para fazer um MBA. E nessa época me despertou assim, virou uma chave em mim, falando, nossa, eu não sabia, mas eu estava com vontade de morar fora novamente. Já tinha vontade antes, mas nunca era o momento certo para mudar. Aí ela compartilhou essa notícia, então eu conversei com o Matheus e pesquisamos para onde iríamos. A princípio queríamos vir para os Estados Unidos, mas o meio de imigração é um pouco mais difícil. Você tem que pagar uma pós-graduação, um MBA, e o cônjuge não tem essa oportunidade de trabalhar. Então optamos por vir para o Canadá, onde eu vim para estudar e o Matheus veio para trabalhar. Então viemos em abril de 2023. O nosso planejamento foi mais ou menos uns 8 meses, 9 meses, com um bebê pequeno. O Noah veio com 1 ano e 5 meses. Então, entre a ideia, o planejamento e a execução, não deu nem 1 ano. Mas ocorreu tudo certinho e hoje estamos aqui, depois de 2 anos. Hoje eu paro para pensar que eu acredito que foi tudo muito rápido, porque nós estamos juntos há 5 anos, 2 crianças e morando no Canadá, mas foi uma experiência incrível. Todas as oportunidades que nós tivemos a sorte de podermos ficar juntos durante a pandemia também, que com tudo fechado ele morava sozinho. Os meus pais, eles moram no sul, então eu ficava também sozinha em São Paulo com ele. Então, tudo foi se encaixando e nos conhecemos quando estávamos preparados para construirmos juntos um futuro. E tento sempre aproveitar cada momento, mesmo sabendo que vai ter as dificuldades, que terão as oportunidades e dificuldades, para conseguir viver a vida da melhor maneira que eu consigo, que nós conseguimos juntos. E Fê, então assim, 5 anos foi o que você falou, 5 anos, 2 filhos, uma mudança, um casamento, enfim, normalmente, né, você leva muito tempo pra tudo isso acontecer. Claro que tempo não é relativo, mas normalmente, principalmente na cultura brasileira, é muito difícil a pessoa noivar em 6 meses e casar em mais 1 ano e já ter, e assim, você casou, 3 meses depois, o Noah nasceu. Tudo muito, eu diria, intenso, né? E o que pra você significa intensidade? Como isso aparece no seu jeito de viver, não só como pessoa, como esposa, mas agora também como mãe? Eu sempre fui uma pessoa muito intensa. Isso eu gosto sempre de ressaltar. Minhas amigas, minha família sempre souberam disso. Mas, juntando a parte emocionalmente bem resolvida, eu fui ter isso só após a conclusão da minha faculdade de administração, que foi quando eu me achei, quando eu consegui um emprego bacana, que eu falei, agora eu estou feliz. Eu já estava próxima dos 28 anos, agora eu já posso, assim, ficar um pouco mais tranquila, trabalhar, sair, que na hora certa eu vou conhecer alguém interessante. Então, foi isso mesmo que aconteceu. Me joguei 100% no meu trabalho, nas saídas com as minhas amigas, na minha família, nas experiências. E no momento certo, quando eu estava preparada, eu sempre acho que temos que abrir na nossa cabeça, abrir o nosso coração, vamos nos machucar. Claro, eu já me machuquei também com outros relacionamentos,
mas aproveitar cada jornada e se entregar ao máximo. E você estar bem com você mesma, porque eu sempre acho que o nosso caminho na vida, se você está bem, se você está feliz, você consegue passar isso para os outros. E claro que eu também preciso compartilhar aqui grande parte de como eu sou hoje, eu devo a minha criação conforme meus pais me criaram meu irmão. Claro que eu não sou parecida com meu irmão, mas eu tive uma criação muito boa. Eu sou muito próxima aos meus pais. Hoje meus pais são os meus amigos. Então eu quero passar, eu sou muito grata por eles, por tudo que eles proporcionaram por nós. Muito amor, muito carinho, muita atenção. Nos 5 anos que nós morávamos na Holanda, sempre fizemos muitos programas em família. Então, hoje no Canadá, eu vejo o que nós fazemos no Canadá a maior parte do tempo. Final de semana, nós vamos ficar com os nossos filhos, porque ou está muito frio, ou chovendo, não temos rede de apoio. Então, é isso que eu quero passar para os meus filhos e para passar para os outros também. Tente aproveitar o que você tem dentro de si. E se você não tem isso, você pode, ou se você não teve isso, você pode tentar construir isso, passar isso para os seus filhos. Que é o que eu quero. O meu lema é ter dar uma ótima criação para os meus filhos, passar muito tempo em família, quality time, que nós falamos em inglês, que é o tempo útil, né? Qualidade de tempo com os nossos filhos. Eu acho isso fundamental. E Fê, agora que seus filhos são bem pequenos ainda, né? Mas como que você vê... Hoje a gente fala muito o que você falou, né? Quality time, passar muito tempo em família, estar presente, coisa que até em São Paulo, eu também sou de São Paulo, é muito difícil durante a semana a gente fazer isso. Eu vejo a rotina das minhas amigas que moram lá, assim, é rotina pauleira, né? Acordar cedo pra sair por conta do trânsito e volta. E a maioria delas acaba deixando a criança realmente no integral e fica pouquíssimo durante a semana. Então, no final de semana tem que encaixar a agenda de todo mundo, né? Os passeios, os aniversários, os avós. E aqui no Canadá, eu também me coloco nessa situação, eu aproveito demais todos os dias. Porque a gente tem realmente muito tempo livre para aproveitar os dias. Não sei como vai ser quando os nossos filhos crescerem. Meu filho também tem 1 ano e meio, então tá nessa fase pequeno, né? Mas eu tenho certeza que essa intensidade, essa vontade de estar presente, fazer o tempo valer, vai moldar muito no futuro. Assim como os seus pais fizeram muito isso com você e te moldaram dessa forma, eu acredito super nesse poder de estar próximo, presente, vai também trazer essa amizade, essa relação muito bonita no futuro. Mas também tem o ônus e o bônus, né, de não ter a questão da rede de apoio. Como que é pra você não ter uma rede de apoio, estar tão longe dos seus pais, que claramente você tem uma relação muito boa, é uma coisa que pega pra você? Você considera voltar pro Brasil para os seus filhos terem os avós mais próximos? Ou é aquela coisa assim, tá funcionando aqui pra mim, a gente tá feliz aqui, é sobre isso? Como que é pra você? Essa é uma questão muito difícil, porque não é fácil criar os filhos fora do nosso país, longe. Para mim, o que mais pesa é criar os filhos longe dos meus pais, dos meus sogros, não ter essa rede de apoio, porque os meninos são muito pequenos. O Noah tem 3 anos e 8 meses e o Liam vai fazer 1 ano agora, semana que vem. Eles sentem falta, porque quando a gente se vê com uma certa frequência, mas não é a frequência que eu gostaria que eles estivessem juntos. Mas eu sempre tento não pensar muito nisso, porque senão acaba sofrendo, acaba pensando o que você está perdendo no Brasil, os aniversários, porque no lado do meu marido, do Matheus, ele tem 3 irmãos, e 2 deles já têm filhos. Então sempre tem aniversário, tem alguma comemoração, as datas festivas, que você não está presente em coração. Esse é um ponto muito, muito difícil para nós, não ter com quem deixar as crianças, porque o Noah, principalmente, ele é muito tranquilo. Se eu deixo ele na casa de alguém, se ele passa o dia algumas horas com outras pessoas, até com os meus pais quando estão no Brasil, ou quando eles estão aqui, ele fica muito tranquilo, ele é muito independente. Nós estamos tentando criá-lo para ficar bem com outras pessoas.
mas não tem isso com uma certa frequência. Então eu fico pensando nisso no futuro, de ter uma hora que eles vão falar um pouco menos português, e quando forem para o Brasil, ou quando vierem os parentes, e falar mais entre eles inglês. E a família, muitas vezes, não fala o inglês. Então é um pouco triste. Mas o ponto que você mencionou de São Paulo, realmente, eu sou de São Paulo, fui criada em São Paulo, e é algo que eu sei que eu não sinto falta desse estresse, da correria, de trabalhar até muito tarde, chegar em casa tarde, você não ter tempo de ficar com os seus filhos. Nós passamos por isso, eu e meu marido. E aqui não, aqui eu tenho uma vida muito corrida. Eu sei que eu preciso compartilhar que eu estou de licença maternidade, vou voltar a trabalhar provavelmente com 18 meses. O Liam vai fazer 1 ano agora, mas sempre tem alguma coisa para fazer. Ou é cuidar das crianças, fazer almoço, fazer o jantar, arrumar a casa. Aqui eu saí de São Paulo, que tínhamos milhares de ajuda, todos os sentidos, alguém para organizar a casa. Você tinha os lugares para comprar comida pronta. Aqui praticamente não existe isso. Então aqui eu estou ocupada todos os dias, o dia inteiro, mas é outro tipo de ocupação. E meu marido trabalha em casa das 3h30, 4 horas, ele já acabou de trabalhar e começa às 8 horas, então não é tão cedo e não termina à tarde. Então tem todo o tempo mais durante a tarde para fazer ou ficar com os filhos, ou ter um lazer. Estamos numa fase que, como os meninos são pequenos, não temos tanto tempo para fazermos outras coisas, por exemplo, um esporte sem eles, depois do expediente. Mas o que meu marido está encaixando também agora como lazer é aprendendo francês, porque vemos que aqui no Canadá é bem, bem importante isso. Mas eu gosto de ficar bastante tempo com a família, conseguir vê-los crescer, e temos o que nós sentimos falta do Brasil, que para mim o principal é a família. E claro, eu também sinto muita falta da comida. A comida brasileira é muito boa. Mas de resto, eu tento levar um dia após o outro e não ficar pensando no que nós estamos perdendo. Porque se ficarmos com a cabeça presas no Brasil, vivemos muito pouco. Então acredito que esse seja meu lema pro dia a dia. É um bom conselho. Esses dias um amigo conversou comigo que queria mudar para Itália, mas não tinha muita coragem de deixar a família para trás e que a conta não estava fechando. E eu falei, olha, nunca vai fechar. A conta nunca vai fechar. Porque a gente, infelizmente, nunca vai ter tudo. A gente não vai conseguir mudar de país para ter uma vida melhor, uma outra qualidade de vida, e aprender o francês, e aprender o inglês, e aprender outra língua. E nossos pais, e nossos amigos não tem, e a comida, e o calor, a gente não tem como. A conta não vai fechar. Mas é muito isso, fecha dependendo da pessoa. Cada pessoa tem uma balança diferente, uma exigência diferente, o que tá disposto a ganhar e perder. Então é importante o que você falou de não ficar projetando muito. É uma coisa que eu também não penso. Mas os avós... Mas eu tenho que pensar nele, né? E no que é bom pra gente hoje. E não lá, potencialmente, os avós. Até porque lá a gente também constrói à distância, né? Não precisa necessariamente estar no mesmo lugar, mesmo facilitando demais estar no mesmo lugar. Mas Verdade. Morar fora, né, nesse sentido, traz muitas inseguranças. Não só porque a gente não tem rede de apoio, nossos pais, que às vezes a gente fala, o que eu faço? Existem vários né, caminhos de pedra para quem imigra. Então, idioma, adaptação, como a gente conversou, a rede de apoio. Você acha que essa intensidade que você vive o momento, hoje, né, o que eu posso fazer hoje, não pensar muito no futuro, você acha que te ajudou a ressignificar as inseguranças que você tem ou tinha? Sim, com certeza. Porque eu sempre fui intensa, mas também sempre fui muito ansiosa. Hoje, com os filhos, você tem que se readaptar, tem que se reinventar, tem que claro que se jogar e proporcionar uma vida muito boa para eles, mas você também tem que ter pé no chão. Aqui, nós temos muita segurança, então a qualidade de vida é enorme. Eu moro em um lugar que não tem barulho. É um lugar movimentado, mas você não escuta muito barulho. Então é isso que eu quero que eles
criem, assim, onde eles criem para o futuro. Segurança, qualidade de vida, que seja algo muito cultural, que conheça outras pessoas. Mas eu quero, assim, eu acho importante ressaltar que eu quero passar para eles também essa intensidade que eu tenho de aproveitar a vida, porque esse é meu lema. Eu sempre falo isso para todas as pessoas que eu conheço, aproveitar cada minuto, porque eu sei que a vida passa muito rápida, criar memórias afetivas que eu quero proporcionar para os meus filhos. E eu gosto de dar essa outra dica também, de que eu sou muito próxima à minha família também, eu sou muito próxima aos meus pais, mas mesmo assim, eu quis proporcionar uma vida mais segura para os meus filhos, que eu sei que no Brasil é um pouco mais delicado, né, esse tema. Mas aqui é algo que eu consigo ter mais essa oportunidade para eles. Sim. E Fê, uma coisa que você mencionou foi a questão da ansiedade, né? É importante, a gente tá falando da intensidade, vive agora, vive o momento, mas eu acho que é tão difícil, é o exercício diário, né? A gente não pensar, mas e se? Mas e se? A gente já fica naquele terror, principalmente quando a gente pensa, mas e se acontecer alguma coisa no Brasil? Quem que vai? Como que a gente faz? A gente, como imigrante, vem muitas questões na nossa cabeça. E aí, eu queria que você falasse como que você separou a questão da intensidade, que te ajuda muito na questão da imigração, das inseguranças, como a gente tá conversando, mas a ansiedade também pode atrapalhar e pode sim virar uma intensidade tóxica, né? Também, ou até uma FOMO, né? Assim, aquela coisa, não, vamos ver tudo, a gente tem que fazer tudo porque né? Enfim, vira tóxico, um ciclo tóxico. Então, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, talvez elas se inspirem, né? Nossa, é verdade, eu vou começar a viver mais o hoje, vou ser mais intensa. Mas como que... Eu acho que tem uma linha muito tênue entre você ser muito intensa, mas também passar um pouco do ponto e querer fazer tudo, e ansiedade, não dar conta. Como que você... Quando que você chegou a ter esse momento que você fala, opa, intensa sim, ansiosa também, mas pera lá, como que eu vou separar isso aqui? Então, talvez seja uma dica boa pras mães que estão nos ouvindo. É um ótimo ponto, Gi. Eu encontrei algo, sim, que me ajuda diariamente, porque não é algo que vai terminar amanhã, isso vai mais para frente. É você fazer algo que te ocupe e que te acrescente. Então, só para dar um contexto, no Brasil eu não cozinhava absolutamente nada. Aqui eu tô assim, faço de tudo. Em 2 anos que eu estou aqui, eu faço coisas que eu jamais imaginaria que eu fosse fazer. Então, praticamente toda semana eu estou criando uma receita nova. Então, eu tento me ocupar com as coisas para fazer, ou alguma coisa de casa, ou de comida. Então, a maior dica que eu posso compartilhar é fazer algo que te ocupe e que te agregue, e que os outros fiquem felizes também, que convivem com você. Então, meu filho agora vai começar o kindergarten em setembro. Então, uma preocupação que eu tenho que ter, que eu preciso pensar o que eu vou fazer. Então, criando novas receitas, novas comidinhas que ele vai gostar, que nós vamos gostar. Eu acredito que esse seja uma das coisas que eu estou me ocupando ultimamente. Fazer umas receitinhas. E Fê, então assim, acho que você descobrir uma paixão, um hobby, exatamente se ocupar, né? Porque às vezes a gente fica... realmente, muita mãe, inclusive, expatriada, né? Quando a gente imigra e a gente trabalha e tem a nossa vida, menos, né? Mas às vezes a pessoa vai acompanhar o marido e era uma pessoa muito ativa no Brasil, que trabalhava, fazia as coisas, dirigia. E aí vai e acaba não falando a língua local, não tem um outro emprego e vive no ócio. E aí eu acho que a ansiedade bate muito na porta. Então é importante... As mães que estão nos ouvindo, assim, encontre alguma coisa que você goste. Hoje em dia, né, tem tanta coisa online que você pode fazer, não precisa necessariamente ser pro público canadense ou aonde você está. Mas tem tantos recursos online, é realmente tentar ocupar a cabeça e não deixar que o ócio venha, porque aí vem a ansiedade e toda essa intensidade tóxica que a gente conversou. E afinal das contas, assim, tem todo mundo que sai do país, maioria, pelo menos, talvez não todo mundo, busca uma qualidade de vida melhor ou diferente do que tinha no Brasil,
né? A maioria das pessoas vai para um lugar mais seguro, com uma educação diferente, ou por conta da língua, mas existe um motivo de não ficar no Brasil. E eu acho que, assim, a gente precisa colocar isso em primeiro lugar e não esquecer disso no meio do caminho, né? A gente, às vezes, fala, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Mas porque você caiu na ansiedade, caiu nas perguntas, no ócio. E é sempre tentar olhar o copo meio cheio e ver, e, de novo, a conta nunca vai fechar. E tentar encontrar o propósito onde você está. E falando de memórias afetivas, o que você gostaria... E também nesse cenário de, assim, a conta não vai fechar, você tá aí por um propósito, e você falou bastante de memórias afetivas, o que você gostaria de construir com os meninos aí no Canadá? Eu quero construir, assim, sempre uma união familiar, que eles consigam nos ver como inspiração e que consigamos passar para eles uma rede, assim, que eles têm nós como rede de apoio sempre, podem contar com nós, e quero sempre, assim, criar novas experiências. Por exemplo, uma coisa que nós já estamos programando para o ano que vem é acampar. É algo que eu jamais imaginaria que eu fosse fazer, não passar perrengue, mosquito, calor ou frio, mas é algo que eu sempre tento pegar, tentar, o que eu posso fazer de novo, o que nós podemos fazer em conjunto, ou é um esporte para os meninos, futebol para o Noah, natação, é algo que ele possa ocupar o tempo dele, mas que nós conseguimos acompanhá-lo também. Então, são metas para o futuro que nós temos. Então, ano que vem, queremos acampar no verão que vem. Então, já estamos programando o que nós podemos fazer, correndo atrás do que precisamos. E acho que é isso. Passar muito tempo com eles, mas que seja um momento que a gente possa aproveitar também, não só estarmos juntos, curtir. Eu vejo, Fê, assim, uma coisa que eu penso muito, apesar de realmente doer estar longe dos nossos pais, dos nossos amigos, eu também vejo como um privilégio poder fazer tudo do meu jeito, da minha forma, junto com o meu marido. Porque normalmente, quando a gente mora no Brasil, as pessoas dão muito pitaco, falam, mas eu fiz esse jeito, mas eu fiz aquele jeito. E aqui, apesar da gente ter os amigos no WhatsApp, a família no WhatsApp, a gente decide o que quer compartilhar. Se eu não quero compartilhar alguma coisa, eles não vão saber o que eu tô fazendo. E eu acho que também é um privilégio a gente poder fechar a nossa bolha. E eu vejo isso como uma memória afetiva também. Assim, o meu filho me ter como a maior segurança da vida dele. A mãe presente, o pai presente e as memórias afetivas sem um acampamento. A gente não precisa fazer grandes coisas, é estar presente no dia a dia. E, assim, é tempo que não volta, né? A gente pode até programar férias para lugares caros e férias em famílias. E isso eu acho que faz parte, mas a presença do dia a dia, esses pequenos programas que talvez no Brasil não ia acontecer tão frequentemente, pelo menos em São Paulo, né? Quanto acontece aqui. E aí, falando disso, eu queria saber se existe alguma coisa no seu maternar que te trouxe morando fora, que talvez no Brasil você não iria ter, que você sabe que você não iria ter. Como eu acabei de mencionar esse exemplo, eu não acho que se eu morasse em São Paulo eu teria tanto tempo de qualidade durante a semana, 7 dias por semana, como eu tenho aqui. Eu sei que sobraria muito pro final de semana, e o tempo vai passando, e eu não ia ter, não vou nem falar memórias afetivas, mas presença. Então eu queria saber do seu lado, se você tem uma certeza, assim, nossa, se eu estivesse no Brasil, não aconteceria. Eu acho bem curioso, isso é um bom ponto. Eu preciso começar essa frase falando que eu gosto muito do Canadá. Nossa, o Canadá tem nos recebido de braços abertos. Eu estou muito feliz aqui. Mas, claro, eu preciso também compartilhar que o frio tem os altos e baixos. Não é mil maravilhas, principalmente para quem gosta do calor. Mas algo que eu acho muito curioso aqui, que não tem no Brasil, que assim, é maravilhoso, é a mulher poder escolher quanto tempo que ela vai te tirar de licença. Então, o tempo que eu fico com o Liam, agora que ele vai fazer 1 ano, que eu optei por tirar 18 meses, é muito bom. Eu consigo aproveitar todas as fases dele, então acompanhar todo o desenvolvimento. Não é fácil. Eu fico o dia inteiro em casa com ele,
Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de sair para trabalhar, de conviver com outras pessoas. Eu também, assim, às vezes eu paro para pensar, nossa, eu tô muito tempo dentro de casa, estou muito esquecida, que não era assim, assim, esqueço muito, minha memória às vezes dá um branco. Mas poder ficar esse tempo com ele, sendo que ele já vai para a creche ano que vem, o Noah também foi com 1 ano e meio, ele vai com 1 ano e meio. Não é fácil, sabe? Não é fácil, não é mil maravilhas, mas o Canadá proporcionar isso e parte desses 18 meses, grande parte é remunerado, eu acho isso maravilhoso. Então, não posso reclamar. Não, é um grande privilégio. E eu super acredito que, claro, como você falou, cada pessoa sente de um jeito. Tem mãe que, com, sei lá, 6 meses já está muito cansada e precisa de um tempo e prefere que a criança vá pra creche. Mas tem tantos benefícios da mãe ficar com a criança, pelo menos até 1 ano, né? Tem tantos benefícios, não só pelo laço, mas pra questão, enfim, do desenvolvimento mesmo da criança, de estar em casa, comer a comida da mãe, e os horários. E a gente consegue fazer uma rotina muito bem estruturada, baseado na criança, porque na escola, querendo ou não, né, a rotina da escola. Então tem tantos benefícios e poder escolher efetivamente, como você falou. Eu fiquei 1 ano. E quando eu dei 1 ano, eu falei, bom, estou pronta para voltar pro mercado de trabalho. Mas também eu tenho um horário muito flexível de trabalho, como o seu marido. Eu trabalho bem, assim, 3h30, já basicamente parei de trabalhar. E para mim, é isso. Eu vou buscar ele na escola e já tenho grande parte do tempo com ele. Então acaba que eu não sentia tanto essa necessidade. Mas talvez uma mãe que trabalhe muito mais, que pegue trânsito, que vá... São outros 500. Mas, realmente, assim, o poder, o privilégio de poder escolher e estar com nossos filhos, principalmente nessa fase tão desafiadora que é o comecinho, é realmente um privilégio que, infelizmente, no Brasil, acho que são 4 meses por lei, né, e 6 em algumas empresas. Cara, é muito pouco. Assim, quem amamenta, né, gente, não é nada, né, e aí a mãe já tem que se desvincular completamente, e principalmente morando em São Paulo, naquela rotina de escritório, sair cedo, deixar tarde, parece que assim, você fica mais no seu trabalho do que com o seu filho. E eu não imagino hoje, assim, passar por isso. Eu acho que seria muito doloroso pra mim. É verdade. E é importante ressaltar também que não é fácil ficar em casa. Eu sei que, assim, é exaustivo. Tem dias que eu estou morta, que não tem com quem deixar, não tem, assim, ninguém. E os meninos acordam, o Liam ainda acorda de noite, o Noah também às vezes acorda durante a noite. Então, eu escolho ficar em casa, mas não. Eu acredito que é mais difícil ficar em casa do que sair para trabalhar. Então, não é mil maravilhas todos os dias. É sempre bom compartilhar isso, porque às vezes a pessoa olha de fora e pensa, nossa, mas que vida tranquila que você tem. Mas não é bem assim no dia a dia. Não, ficar com criança só quem fica sabe. É super complicado, ainda mais assim, se a criança é uma criança muito ativa. Aí complica, tem crianças, né, mais tranquilas, que sentam e ficam. Bom, meu filho não era assim, então quando deu 1 ano eu falei, meu Deus, vamos para a escola, porque... Assim, tava muito difícil ficar em casa, tive que eu moro em casa, então tive que bloquear todas as escadas, porque ele queria descer a escada e subir a escada, e enfim, começou a ficar, eu comecei a sentir um desafio lá pelos 8, 9 meses, e foi quando ele tava na fase de, bom, já engatinhava, começou a engatinhar super cedo, já engatinhava e já ficava de pé, então ele queria escalar as coisas, pulou do cercadinho, e aí eu falei, nossa, não, meu Deus, realmente deu 1 ano, eu falei, não, ele precisa de mais. Você também olha pro seu filho e fala, nossa, aqui em casa não dá mais, não tá legal, eu quero que ele vá. E quando ele entrou, ele foi fazer ele começou a adaptação dele, ele tinha 10, 11 meses ali, e eles já colocaram ele numa turma do mais velho, porque ele já andava, rápido, e outros bebês ali, nossa, não, ele vai atropelar as crianças. Eu falei, pois é isso que eu tô lidando na minha casa, tá difícil. Então eu acho que é muito também do perfil da criança, o quanto que a mãe consegue desviar. Eu tenho amigas que realmente a filha é muito calma, senta aqui, nossa, pinta, meu Deus, meu filho, imagina, pega o giz e joga na parede. Então, assim, não dava com meu filho, então jamais julgue também uma mãe, né, a gente não pode julgar a mãe que ou prefere ficar porque tá tranquilo, ou até prefere ficar e não tá tranquilo, mas se descabela, que acho que não dá pra ter tudo, né, é muito complicada essa fase.
É muito complicado. O Noah, ele sempre deu mais trabalho, porque ele sempre foi muito mais agitado. Ele precisa de estímulo. Então, quando ele tinha 9 meses, eu falei até pra minha mãe, eu não aguento mais ficar em casa com ele, porque ele não para. Eu brinco também que o Noah é brasileiro e o Liam, que nasceu no Canadá, é canadense, porque ele é muito tranquilo, o Liam. Nossa, ele dorme bastante, ele fica brincando com os brinquedos, ele fica olhando o irmão dele, o Noah, só admirando ele. É muito tranquilo, é a personalidade, é mais parecido com o meu marido. Então, cada um tem a sua personalidade, mas o Liam eu consigo ainda ficar mais tempo com ele tranquila. Claro que tem os dias de estresse, mas no geral ele é mais quieto, é mais bonzinho. Então, cada filho tem um jeito, é curioso. E Fê, também queria saber a sua questão do parto, né? Você teve o Noah no Brasil e o Liam no Canadá. Claro que experiências bem diferentes, mas eu queria que você contasse um pouco das diferenças, se teve algum país que você preferiu mais do que o outro, se teve uma coisa negativa em algum país ou em outro. Conta pra gente essa experiência. Esse é um assunto bem importante que eu acho que é sempre bom compartilhar com as outras mulheres, ou que vão engravidar, ou que estão grávidas, querem engravidar. O meu parto no Brasil foi tudo muito tranquilo, tive uma gravidez muito boa, tive o Noah com a minha ginecologista, que já é minha ginecologista há mais de 15 anos. Foi tudo bem, graças a Deus. Mas nos últimos dias eu descobri uma pré-eclâmpsia. Então eu tive que ter o Noah por cesárea. Então foi em um dia que não estava imaginando que ele fosse nascer, um pouquinho antes das 38 semanas. Então, mas ele nasceu bem, saudável, deu tudo certo, graças a Deus. E o acompanhamento do Brasil, claro, preciso ressaltar, o particular. Foi muito bom, tenho experiência maravilhosa, não posso reclamar. Aí eu vim pro Canadá com meu marido, 2023. Eu queria já ter emendado um filho no outro, mas por causa do college que eu vim fazer, foram 8 meses, eu tive que esperar um pouco. Engravidei logo no finalzinho e eu fiquei preocupada, porque eu já tinha ouvido relatos de pessoas que não tiveram uma boa experiência aqui no Canadá. Então você já fica com um pé atrás. Eu optei por ser acompanhada durante a gravidez por uma ginecologista, porque como eu tinha tido cesárea de emergência, eu estava em outro país, não conhecia, eu achei que seria o caminho mais seguro para mim. Fê, deixa eu só fazer um parênteses, porque é meio estranho pra quem que tá ali no Brasil. Mas como assim ela optou por um ginecologista, mas não é com ginecologista? Não sempre. Às vezes a pessoa pode escolher uma parteira, né? Uma doula, parteira, que vai te acompanhar e no final você não tem um parto no hospital, você tem um parto numa casa de parto. E aí não tem intervenção médica, não tem nada. Então é só um parênteses aqui, porque às vezes a pessoa não sabe, ou em outro país também não é igual. Porque existe essa opção, ter ginecologia para parir no hospital ou ter uma doula, midwife, né, que a gente chama, para parir na casa de parto. Então você escolheu a médica mesmo para ir para o hospital. Exatamente. Eu acredito, eu não sei qual que é a porcentagem, mas grande parte escolhe a midwife por ser algo mais natural, mais humanizado. Mas eu tinha tido boa experiência com um ginecologista, então eu mesma optei por ser acompanhada por uma médica ginecologista. Eu tive uma gravidez muito boa também. Todas as consultas eu fazia direto no hospital onde eu tive o parto, que é o único hospital da cidade que eu moro, hospital com maternidade, é importante ressaltar. Fui muito bem acompanhada, a ginecologista ela era muito simpática, resolvia meus problemas, me atendia, conversava comigo sobre o que eu precisava para o parto. Fiz os ultrassons, porque também um outro receio que eu tinha é que aqui no Canadá eles fazem, são poucos ultrassons. Eu acredito que sejam 3 ultrassons, 3, 4 durante a gravidez. Mas como eu era atendida no hospital, eu fazia, a partir da 28ª semana, eu fazia a cada 2 semanas ultrassom. Então eu fui muito bem acompanhada, fazia todos os exames. Até uma outra coisa que eu acho interessante comentar, que
Nunca tive problema em esperar, porque era sempre muito pontual as consultas. O que atrasava era, assim, 15 minutos, que é pouco, assim. Por ser um sistema de saúde gratuito, eu fui muito bem recebida, atendida durante toda a gravidez. E no final da gravidez, quando eu acredito que com 36 semanas, eu mesma optei por agendar a cesárea, porque eu não estava tão confiante. Isso também é outro ponto que eu gosto de ressaltar, que eu acredito que eu sou uma pessoa muito confiante, mas estava um pouco medrosa para o parto. Então, eu optei por agendar uma cesárea. A médica também não teve problema nenhum em agendar, que é outro tabu que eu tinha também, que os médicos não agendavam cesárea. Então, eu consegui agendar cesárea. E o Liam nasceu também saudável, tudo, ele estava super bem no hospital também, o cuidado que as enfermeiras tiveram comigo foi uma experiência muito positiva. Então é muito bom compartilhar isso para quem vem para o Canadá ou para outro país que às vezes tem o tabu, como que vai ser, por onde que eu começo. Mas eu acredito que um ponto que não me falaram muito, mas que eu gosto de compartilhar aqui, pelo menos no Canadá, que você tem que correr atrás. Eu liguei para o hospital, para a linha correta da parte de maternidade, para me fazer um referral, né? Para fazer como se fosse um encaminhamento para um ginecologista. Eu liguei e mais ou menos umas 2 semanas depois a recepcionista entrou em contato comigo por ligação, agendando uma primeira consulta com a ginecologista. Então, eu acho que é sempre importante que você precisa ir atrás das informações, pesquisar para ter um acompanhamento positivo. É importante ressaltar, porque realmente, se a pessoa chega e ela acha que vão ligar para ela, que vai estar tudo... Não, no começo você tem que realmente ir atrás, e no momento que você tem acompanhamento, as coisas vão fluindo mesmo. Eu também me senti muito respeitada. Não tive um parto no Brasil, só tive aqui, mas eu me senti muito respeitada no meu parto. Claro que sempre vão ter, né, histórias negativas, histórias positivas, mas eu me senti muito respeitada, muito dentro do que eu queria fazer. Então, como você falou, eu quero agendar uma cesárea, eles foram e agendaram. Então, eu percebo que eles são muito humanos, assim, aqui no Canadá. E eu não sei como são em todos os países, mas eu não me senti imigrante em nenhum momento. Eu me senti uma mulher parindo, que poderia ser independente de qualquer nacionalidade. Eles estavam ali tentando me ajudar. Então, acho que foi uma experiência muito positiva nesse sentido. E no Brasil, eu ouço muitos relatos dos médicos tentando convencer, ali, principalmente no sistema privado, tentando convencer, e também no público, do que é mais rápido, do que é mais assim, o que é conveniente para os médicos. Eu não quero ficar aqui 16 horas de parto, então vamos fazer uma cesárea logo. E aqui não existe isso, assim, é no tempo que tem que ser, no tempo da mulher. Então acho que é uma boa diferença entre o Brasil e aqui o Canadá. Mas, Fê, quando você pensa na sua jornada até aqui, que foi, assim, muitas coisas aí acontecendo, qual foi o momento que você mais se sentiu presente? Eu mais me sinto no presente hoje. Hoje eu consigo refletir que eu já tenho os 2 filhos, que eu queria ter 2 filhos. Então hoje eu tô curtindo hoje. Não sei o que me aguarda no futuro, onde eu estarei, porque eu sempre estou aberta a outras oportunidades, outros desafios. Mas hoje eu estou curtindo ao máximo os meus filhos, minha família, e que seja um ano, que termine esse ano abençoado para nós. E, Fê, pra gente terminar, se você pudesse deixar uma mensagem para outras mães que também vivem essa mistura de ansiedade, intensidade maternária e migração, que é muita coisa acontecendo, qual seria? A minha dica principal, por mais básica que seja, tente aprender um pouco da língua antes de você mudar, porque a minha experiência é muito boa no Canadá, porque eu sei o inglês. Não é fácil, não é fácil. Não imagino que seja fácil morar fora sem ter o inglês ou a língua do país, mas se joga, sabe? Se você tem a vontade, se o seu marido, sua esposa tem vontade também, aproveite, porque passa tudo tão rápido e você pode se arrepender. Então, eu acredito que o máximo que vai acontecer, se puder, né, é fazer essa mudança. Tente.
por você, por seus filhos. Se não der certo, tente novamente a voltar, a começar de novo. Mas se você tem esse algo com você mesmo, que você quer essa oportunidade, pelo menos ter esse desafio, embarcar nesse desafio, que é gratificante, é muito positivo, muito bom. Obrigada por acompanhar mais um episódio do Colo de Longe. Se essa conversa tocou seu coração, compartilhe com outras mães que também estão vivendo essa experiência fora do Brasil. E não esquece de seguir a gente no Instagram, @colodelonge. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até lá!